Irmãos, eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor lá em Jeremias 18. Aleluia. Jeremias 18. Amém? Amém. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor diz assim. A palavra do Senhor veio a Jeremias a orientando: disponha-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás as minhas mensagens. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na sua convecção, a sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Yeshua dirigiu-se à sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indagou o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Pode se sentar, irmãos. Aleluia, Deus. É um prazer, irmãos, estar aqui nesta noite. Eu louvo o nome do Senhor. Essa palavra, na verdade, o Senhor ele me deu ontem à noite, quando eu estava orando. Eu orei, daí eu abri a palavra do Senhor, e o Senhor ele falou muito forte no meu coração. É uma palavra já conhecida, né? Eu creio que todos conhecem, né? Pelo menos se todos não conhecem, eu creio que a maioria já ouviu falar. É uma palavra muito conhecida, eu já li ela diversas vezes, mas ontem, após eu ter orado à noite, essa palavra falou muito forte no meu coração, e assim como ela falou comigo, eu creio que o Senhor quer falar com você nesta noite. Essa palavra fala de Jeremias, né, que era um profeta, né, do povo de Israel. Muitos indagavam ele como profeta chorão, porque ele se lamentava, né, pelo povo, né, porque o povo eles se afastaram da presença do Senhor. O povo eles se encantaram, né, com as idolatrias, com as coisas que tinha naquela cidade. Eles se afastaram da presença do Senhor, né? Então assim, Jeremias ele se entristecia ao ver o povo se prostrando diante de outros deuses, o povo se afastando da presença do Senhor, deixando a presença de Deus, porque nós carregamos algo muito importante, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. E Jeremias ele se entristecia com aquilo. Não é que ele era um profeta chorão, mas ele se entristecia em ver as pessoas se perdendo no caminhar, depois de tudo que o Senhor fez, as pessoas se afastarem, né, da presença de Deus de uma forma assim, por causa de coisas que eu e você podemos olhar e dizer assim: não vale a pena, não vai ter resultado, não vai ter, né, vitória lá na frente, eu vou quebrar a cara. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas. Então coisas que a gente acha que é tão certo, que aos nossos olhos, mas aquele povo estava se afastando da presença de Deus. Então Jeremias ele estava entristecido, né, com o povo de Israel. E a palavra, eu não sei como está na sua Bíblia, porque acho que uma está levanta-te, mas a minha Bíblia diz dispõe, né? Levanta, vai, né, à casa do oleiro, né? Ele teve que descer à casa do oleiro, né, para ver como que se formava um barro. Às vezes a gente pode perguntar assim: mas por que o Senhor não falou para ele ali, né? Mas o Senhor queria mostrar para ele de forma mais clara, que ele entendesse, né, que ele visse, entendesse aquilo que o Senhor estava querendo mostrar para ele, mas tinha que ter um desprendimento da parte dele, ele teria que levantar e ir. E às vezes, irmãos, a gente quer mais de Deus, a gente quer mais a presença de Deus, mas a gente não quer pagar o preço. Eu falo, como é difícil a gente levantar todos os dias para orar, deitar antes de deitar, orar, buscar a presença do Senhor. É tão mais fácil eu ligar a minha televisão e ficar lá deitado no sofá assistindo com o meu celular. As horas passam que a gente nem vê com o celular na mão, mas é tão dificultoso eu pegar a Bíblia e ler. E às vezes a gente quer, mas aquilo que a gente quer, as nossas atitudes dizem o contrário daquilo que a gente quer. Se eu quero, eu vou e faço. A gente fala que quer, mas não é verdade, porque se a gente quisesse, a gente pagaria o preço.
A nossa carne, ela quer mesmo ficar lá deitada no sofá, ela quer ficar lá no celular. E a gente às vezes não quer pagar um preço e ler a palavra do Senhor. Tem pessoas que às vezes lê tantos outros livros, mas não conseguem pegar a palavra do Senhor e ler. E aí a gente fala assim, ai Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito, mas não tem outra forma de ser cheio do Espírito Santo de Deus se a gente não for, se a gente não se render, se a gente não descer, se a gente não se prostrar, se a gente não buscar a presença de Deus. Eu sempre falo para Deus, Deus, que eu não venha me perder, que o desejo da Tua presença ela seja sempre maior, porque se eu for olhar à vontade para me ler a Bíblia, para me orar, irmãos, eu nunca vou orar, porque às vezes a gente não quer, a nossa carne ela não quer. Às vezes eu dobro o meu joelho, eu começo a dar glória a Deus, aleluia, aleluia. O Espírito Santo de repente vem, toma o local, mas a gente às vezes não quer pagar esse preço. Não, é muito mais fácil eu ficar ali até tarde assistindo alguma coisa na televisão. Logo quando eu conheci a palavra do Senhor, eu fui para a igreja, acho que eu tinha uns 17 anos, né? Conheci a palavra do Senhor através da minha sogra, meu esposo, ele estava afastado. E quando eu comecei a ir para a igreja, né, comecei a conhecer a palavra do Senhor, eu era uma pessoa muito escrava de muitas coisas, mas uma das coisas assim, que mais me marcou foi a novela, porque eu era escrava de novela, sabe, irmãos? Mas assistia, eu começava 2h30 da tarde, na sessão da tarde, ia terminar lá 10, 11 horas da noite, e eu chegava na igreja, eu via as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, as pessoas chorando, as pessoas se derramando na presença de Deus, mas eu não conseguia. Mas eu estava cheia do quê? Cheia da televisão, cheia da novela. A gente acaba se enchendo de lixo dele, a gente vai transbordar aquilo que nós nos enchemos. E foi um processo muito grande para mim conseguir, porque é algo que eu gostava muito. Eu era uma escrava mesmo. E eu sabia, Deus, eu tenho que abrir mão. Se eu quero viver mais do Senhor, se eu quero ter experiência, se eu quero viver algo novo do Senhor, eu tenho que abrir mão das minhas vontades. E abrir mão não é bom, não é gostoso, não é fácil. Mas se eu quero algo de Deus, eu tenho, irmão, que pagar um preço, eu tenho que levantar. Eu tenho que sair do meu lugar. Eu tenho que ir lá e dizer, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero a Tua presença. E às vezes teve uma época que eu até fiquei uns meses sem assistir a novela. Não, Deus, eu não vou mais assistir. Isso não está me testificando em nada, não está somando em nada na minha vida. Aí às vezes eu estava assistindo alguma coisa e daí passava lá um comercial lá de algo da novela que ia ser pago. Eu vou assistir só amanhã. Né? Aí assistia amanhã e voltava, porque é isso que o diabo faz. Ele coloca uma coisinha, a hora que a gente vê, a gente já está tudo enrolado ali de novo. Já tinha ficado meses. Aí de repente volta o processo tudo de novo. Ah não, Deus, eu só vou terminar essa novela aqui, depois quando eu começar a outra eu não vou mais assistir. Aí quando estava para acabar aquela novela, começava a passar o comercial da outra novela que ia entrar no lugar. Aí, nossa, parece que vai ser tão legal. Eu fiquei escrava, mesmo na presença de Deus, há anos, irmãos. Então assim, abrir mão da minha vontade, da minha carne, daquilo que eu quero, não é fácil. É como a palavra diz aqui, dispõe. Eu tenho que querer, eu tenho que... Muitas das vezes a minha carne não quer, mas eu tenho que... Aquilo que vai prevalecer na minha vida é aquilo que eu fortalecer mais. Se você fortalece mais a tua carne que vai prevalecer na sua vida. Se você fortalecer o teu espírito, é o espírito que vai prevalecer na tua vida. Amém? Daí a palavra do Senhor continua dizendo, né, para Jeremias, né, desce a casa do oleiro, né, que lá eu falarei contigo. Aí Jeremias... lá ele chegou, ele viu, né, o oleiro ele trabalhando com o vaso, naquele processo de trabalhar com o vaso ele se quebrou na mão do oleiro, né, e o oleiro recomeçou de novo e refez de novo. E essa parte o Senhor falou muito ao meu coração, porque muitas das vezes, irmãos, a gente está na casa do Senhor, a gente está na presença do Senhor e a gente quebra, a gente retrocede, a gente cai no pecado de novo, a gente volta para o mundo do pecado de novo, a gente volta a fazer as práticas antigas novamente. Daí a gente fala para Deus, mas Deus, eu estava na tua casa. Mas se Deus levou Jeremias lá, para que Jeremias visse que o vaso estava na mão do oleiro, mesmo na mão do oleiro, talvez você poderia falar assim, não, mas se fosse eu não tenho experiência, mas ele tinha experiência. Era o trabalho dele, ele sabia. Mas o vaso ainda assim se quebrou na mão dele. E às vezes, irmãos, somos nós. Porque a gente passa por diversos processos nas nossas vidas.
E muitas das vezes, mesmo na presença de Deus, mesmo talvez você vindo para a igreja, todos os cultos, você às vezes orando lá na tua casa, mas às vezes o diabo prepara alguma cilada, ou às vezes vem alguns desejos das práticas antigas, porque o diabo ele não desiste. Para que a gente volte para trás, o diabo não desiste de nós. O diabo ele está todos os dias oferecendo um prato novo, nos fazendo lembrar daquilo que a gente já viveu, daquilo que era bom para a nossa carne. Porque se o pecado fosse bom, a gente não pecava. E o que eu achei mais interessante, que o Senhor falou muito no meu coração, que o vaso estava nas mãos do oleiro. E ali o vaso se quebrou. E o oleiro, ele refez de novo. Talvez, se fosse eu, você, a gente descartaria. Como as pessoas muitas das vezes fazem conosco, quando a gente erra. Vira a cara, nos exclui, nos bloqueia, fala mal. Enfim, como o mundo, né, às vezes faz comigo e com você. Mas o oleiro não, ele foi lá e pegou o vaso novamente e refez de novo. Então eu creio que o Senhor levou Jeremias lá para mostrar para Jeremias, esse povo eles podem estar quebrados, porque o povo estava afastado da presença de Deus. O povo estava vivendo fora dos caminhos do Senhor, fora do desejo do coração de Deus, mas o Senhor levou Jeremias lá para dizer para Jeremias, eu posso refazer de novo. Eles estavam na minha direção, eles estavam nas minhas mãos, mas aquele povo ele se quebrou. E quantas das vezes, irmãos, a gente enfrenta luta, dificuldade, a gente passa por problemas que a gente acaba parando no nosso caminhar. A gente acaba desistindo, se quebrando na caminhada com Deus. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho mais jeito. Quantas vezes eu já tentei, quantas vezes eu já fui para a igreja, quantas vezes eu me levantei e disse para Deus, Deus, agora vai ser diferente. Deus, agora eu vou conseguir, como eu falava para Deus, Deus, agora eu vou conseguir me libertar, nunca mais eu vou assistir essa novela, porque é algo que não soma na minha vida, é algo que não traz nada, acrescenta nada de bom na minha vida, mas a hora que eu vi eu estava lá de novo. E às vezes, irmãos, é assim com você, às vezes você fala, Deus, eu quero viver um novo tempo. Deus, eu quero mais o Senhor. Deus, eu quero ser cheio. Eu quero largar as práticas antigas. Eu quero viver na tua presença. Mas a hora que você vir, você está lá de novo. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você que o Senhor, Ele refaz de novo. Quantas vezes for necessário, o Senhor nos refaz de novo. Se você está nas mãos do oleiro, Ele refaz de novo. Aí a palavra do Senhor continua dizendo, né? Aí Deus leva Jeremias, mostra para Jeremias, né, que aquele vaso ele quebrou, né? E o oleiro refez de novo, né? E mesmo estando na mão do oleiro, ele mesmo ali ele se quebrou e ele refez. Aí o versículo 6, né? Eu achei muito lindo isso aqui, o Senhor falou muito ao meu coração. Né? Ele diz assim, por acaso não poderei eu fazer com vós como fez o modesto oleiro com essa obra? Com esse barro? Indagou o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas mãos do Senhor, casa de Israel. Irmão, nós somos barro. Se o Senhor tiver que nos fazer, na nossa vida com Deus, ela é um processo, a gente não muda do dia para a noite. É um processo. O Senhor vai nos limpando, o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai tirando, né, aquilo, né, que tem de nós. Muitas das vezes a gente vem lá com pecados dos nossos antepassados, com coisas que os nossos pais faziam. A gente achava que era normal, eu estou fazendo também. É um processo na nossa vida. É um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mas nós precisamos estar na presença, estar na casa do oleiro, estar nas mãos do Senhor. E o que o Senhor diz muito ao meu coração, que muitas das vezes a gente olha para a gente e fala assim, não, eu não sou mais merecedor. Eu acredito que Deus já não gasta mais o tempo dele comigo, porque já foram várias recaídas, foram várias idas e vindas. Um dia eu estou cheio de fé, um dia eu estou acreditando que tudo vai dar certo, um dia eu estou acreditando que eu vou vencer, eu vou na igreja, o Senhor fala comigo, eu saio de lá e falo, não, Deus, agora vai ser diferente. Agora a minha vida, a minha casa vai ser diferente. Glória a Deus. Aí vem as circunstâncias, vem as provas, vem as lutas.
Aí a gente cai de novo, a gente começa a desacreditar. Aleluia. Eu falo, irmãos, porque eu também já passei por um processo onde eu estava na presença de Deus, eu falava, não, agora vai ser tudo diferente, agora cada vez eu vou me encher mais, eu vou buscar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me aprofundar mais na presença de Deus, mas a hora que eu vi, eu já estava envolvida em tantas coisas, tem coisas na nossa vida que às vezes nem é pecado. Mas se você fica lá no teu sofá, não é, mas só que às vezes a gente poderia nos privar às vezes, de algumas coisas, ou às vezes nos colocar mais diante de Deus, a gente acaba abrindo mão daquilo que vai trazer um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. E assim como o Senhor, ele disse, né, para Jeremias, né, que o Senhor ele pode trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que nós não somos mais merecedores, que não tem mais jeito para nós, que a nossa casa não tem mais solução, que a nossa vida não tem. Eu uma vez disse para Deus, tem tantas pessoas precisando do Senhor, tem tantas pessoas, né, que merecem a tua presença, tantas pessoas que às vezes estão lá na igreja, né, às vezes eu até vou, mas eu sou tão falha com o Senhor, eu deixo a desejar tanto, eu poderia orar, eu poderia buscar, eu tenho priorizado tantas coisas em vez de priorizar a tua presença. E muitas das vezes eu olhava para o Senhor e achava que o Senhor às vezes ele não ia nem ouvir mais a minha oração. O diabo, ele tem, sabe, irmãos, ele sempre gosta de colocar no nosso coração, na nossa mente, que o fato de eu ter caído hoje, o fato de eu ter levantado hoje e não orado, e eu for orar amanhã, o Senhor não vai mais me ouvir, porque, não, eu pequei aqui, eu deixei a desejar aqui, agora eu não mereço mais a presença de Deus. Mas nós estamos num processo de ser moldado, de ser trabalhado, de ser lapidado pelo Senhor. E a nossa vida com Deus é um processo. Mas eu e você temos que nos colocar, temos que nos levantar, temos que gastar tempo, temos que abrir mão, tem que ter renúncia. Não existe, irmãos, um trabalhar de Deus, um moldar de Deus, um novo de Deus nas nossas vidas, se não tiver uma renúncia da minha e da tua parte. Aleluia. É fácil? Não é fácil. É bom levantar mais cedo para orar? Às vezes é bom quando você está lá orando, que você está sentindo a presença, mas levantar, às vezes está aquele frio. Tem um dia que está muito frio, eu falo, vou colocar meu celular e despertar um pouquinho mais tarde, que daí eu só me troco e já vou trabalhar. Mas depois eu fico tão mal, sabe? Sair de casa sem orar. Eu sempre coloco meu celular mais cedo para orar antes de trabalhar, né? Sempre buscar a presença do Senhor lá no meu trabalho. Todos os dias nós oramos antes de iniciar o trabalho. Mas a minha vida com Deus, meu particular com Deus, não pode ser resumido lá no meu trabalho, só aqui na igreja. Não, eu tenho que ter um particular na minha vida com Deus lá na minha casa. Aleluia. A gente acha que Deus só vai falar conosco aqui, que a gente só vai sentir a presença do Senhor aqui quando o pastor louvar, quando o irmão pregar, enfim. Não, irmãos, nosso particular, a nossa vida com Deus é lá no nosso quarto. A palavra do Senhor diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e lá eu falarei contigo, assim como o Senhor disse para Jeremias, desce a casa do oleiro. E muitas das vezes a gente não quer descer, a gente não quer renunciar, a gente não quer deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que conhece, que sonda e que esquadrinha os nossos corações. E tem coisas nas nossas vidas que precisam trabalhar do Senhor, precisa de um trabalhar do Espírito Santo, que muitas das vezes, irmãos, a gente é muito bom para ver o erro do outro, mas aquilo que a gente precisa mudar, a gente tem tanta dificuldade de ver. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela até estava falando, relatando para mim, ela disse, tem coisas que hoje Deus tem mostrado para mim, que olha quantos anos se passaram e eu nunca vi. Eu nunca percebi que eu precisava mudar nessa área, eu paguei tanto preço. Eu sofri tanto, eu perdi tantas coisas, porque era uma mudança que precisava ser mudado, gerado, transformado dentro de mim. Mas muitas das vezes a nossa correria, o nosso dia a dia, a gente acha que o fato de eu vir para a igreja, de eu estar aqui todos os cultos, de eu estar fazendo certinho, eu estou tudo certo. Não, mas tem coisas que Deus precisa trabalhar dentro de nós, dentro da nossa alma. Para você ver, ó, eu estava já há um tempo na igreja e quando eu era, acho que mais ou menos uns 8 anos, 10 anos, eu fui morar com meu avô. E meu avô, para mim, ele era como um pai para mim, né? Porque minha mãe foi separada, o meu pai abandonou a gente, e daí a minha mãe casou novamente, né? Aí
num período aconteceram tantas coisas, eu fui morar com meu avô. E nesse período de tempo, morando com meu avô, com a minha avó, e meu avô sempre foi um homem muito assim, admirado, respeitado, honesto. A casa dele sempre foi cheia de pessoas, né? E teve um dia que meu avô foi trabalhar, chegou em casa, foi tomar banho, nem ligou o chuveiro, caiu e morreu ali dentro do banheiro. A minha avó estava sozinha, ela de repente se desesperou, daí já tinha vizinho perto, já veio. E meu avô, acho que ele tinha 56 anos, né? E de repente, aquilo que era o meu chão, né? Porque o meu avô, ele não era criança, né? Mas 8, 9 anos, né? Na minha época, não sou tão velha assim, tá, irmãos? Na minha época ainda a gente não tinha televisão em casa, como se tem hoje. Né? A minha filha de 5 anos, ela é muito esperta, sabe? Ela mexe no celular. Então, assim, as crianças de antigamente, elas eram mais... não eram tão espertas como hoje. E de repente... fui morar, né, nesse meio tempo, né, com o meu avô, e de repente do nada meu avô cai e morre, e a minha avó, sempre meu avô ali, né, foi ali o alicerce da família, uma pessoa muito admirada, e de repente eu me vi sem chão, né, porque pra mim eu não conhecia Jesus. Pra mim, hoje a minha confiança, ela tá no Senhor, ela não tá no homem, ela não tá no meu esposo, ela não tá no pastor Carlinhos, não, a minha confiança, ela tá no Senhor. Né? Mas naquela época a minha confiança estava no meu avô, que era, de certa forma, para mim, ele era as crianças dele, seus super-heróis, meu avô era uma figura assim para mim. E quando eu me vi sem meu avô, eu me senti sem chão, né? Sem o mundo, né? Porque tinha acontecido uns fatos, né, na casa da minha mãe, onde eu fui morar com meu avô. Quando eu tiver uma outra oportunidade, eu vou estar contando com mais clareza o testemunho, irmãos. E de repente eu me vi sem chão, eu me vi sem ninguém. Porque o meu avô para mim era aquela pessoa que me protegia, era a proteção que eu tinha. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia que eu tinha um Deus que estava acima de toda a minha dor, de tudo aquilo que a minha família iria passar, de tudo. E tinha um Deus acima de tudo isso, eu não sabia, eu não conhecia. E quando eu me vi sem meu avô, a minha avó conta até hoje que eu fui uma das netas que mais sofri, né, na perda do meu avô. E depois de um tempo na igreja, né, já conhecia Jesus, eu 17 anos, eu estava na igreja e buscando ao Senhor. Aí fui fazer um processo de cura e libertação. E eu sempre sonhava com meu avô, né? Eu pedia para o Senhor, né, o que o Senhor queria falar comigo. E nesse trabalho de cura e libertação, Deus revelou que eu tinha uma mágoa do meu avô, porque o meu avô era o meu porto seguro, era o meu tudo, e de repente o meu avô foi embora, meu avô morreu. Qual a culpa que o meu avô teve? Você acha que se perguntasse para ele, você quer morrer agora? Ele ia dizer, quero? Não. Mas eu carreguei aquilo, eu tive um bloqueio na minha vida, eu tinha uma mágoa dentro do meu coração que eu não sabia. Não sabia assim, tem coisas, irmãos, que às vezes tem dentro do nosso coração, tem mágoas, tem coisas dentro da nossa alma, que muitas das vezes a gente temos certas atitudes, às vezes tomamos certas atitudes, temos um temperamento, tantas coisas que acontecem na nossa vida, por coisas que nós precisamos ser tratadas dentro da nossa alma. E aí quando eu descobri, né, que Deus revelou, né, que eu precisava fazer uma oração de cura, de libertação, de perdão, né, e precisava perdoar o meu avô. E quando eu fui fazer aquele processo de cura e de libertação, eu não conseguia falar, eu travei, eu chorava, eu chorava desesperado. E naquele dia o Senhor, Ele me libertou, sabe, Ele me fez entender, né, que o meu Deus, o meu tudo era o Senhor, não era o meu avô. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que às vezes a gente não ora, pedindo, Deus, som do meu coração, mostra para mim aquilo que eu preciso mudar. Porque às vezes é muito fácil você olhar para o teu marido, você olhar para o seu irmão da direita, da esquerda, e identificar o erro dele. Mas identificar o nosso erro, irmão, aquilo que nós precisamos, aonde a mão do olheiro precisa entrar e moldar e trabalhar, a gente não consegue se não for o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele sonda, que Ele esquadrinha, que Ele conhece, que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E vários processos na minha vida, várias coisas que eu passei que o Espírito Santo teve que me mostrar, onde eu falava, Deus, por que eu sou assim? Deus, por que, Senhor? Eu ainda, irmão, tenho muitas coisas na minha vida que eu preciso mudar, que eu tenho pedido para o Senhor, trabalhar do Senhor.
E essa palavra, quando o Senhor me deu, né, foi então sobre algo que eu estava orando, né, diante do Senhor. Né, a nossa vida é um processo, né, de transformação, onde o Senhor vem trabalhando todos os dias. Mas eu quero dizer para você, irmão, se coloca diante do Senhor e diz assim para o Senhor: Deus, mostra para mim. Porque enquanto você querer mostrar para a pessoa que está do teu lado que ela está errada, que você nunca vai convencer, porque a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo é aquele que nos convence do erro, o Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso pecado, porque eu e você nunca vamos convencer ninguém que ele está errado, que ele precisa mudar. Mas o Espírito Santo, sim, só o Espírito Santo esquadrinha e sonda e nos consegue nos convencer daquilo que nós precisamos abrir mão. Eu falo porque assim, quando eu fui para a igreja, teve muitas coisas que eu falei: Deus, eu não quero ir para a igreja e ser um crente, na igreja eu sou crente, a hora que eu sair da igreja, eu sou do mundo. Não, se eu quero servir o Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu sei que a gente não somos perfeitos, mas Deus, eu quero abrir mão da minha vontade. Eu quero deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor, abrir mão dos meus desejos para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, irmãos, mas é o melhor caminho e a melhor coisa a ser feita. Porque nossa visão ela é limitada, nós vemos só até essa parede. Mas o Senhor, ele vê além. Tem coisa na nossa vida que nós achamos que é o melhor para nós. Mas só o Senhor sabe que muitas vezes tem escolhas nas nossas vidas que vai nos levar à morte. Se a gente for fazer a nossa vontade, a gente quebra a cara. Nós temos que andar alinhado à vontade do Senhor e nos colocar e dizer: Deus, me molda segundo o desejo do Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Vai doer? Vai, irmãos. Ser transformado, ser barro nas mãos do Senhor, né? Ser lapidado, Senhor, tirar tudo que é de nós, o Senhor arrancar toda a nossa vontade para colocar a vontade dEle, para tirar a nossa visão, para colocar a visão dEle. Dói, dói. Eu falo, eu morava em Assis Chateaubriand, quando o Senhor disse para mim e para o meu esposo que era para a gente vir para Curitiba. Eu falei: Deus, para Curitiba eu não quero ir, porque eu já tinha vindo para essa cidade fazer a cirurgia da minha filha mais velha e estava chovendo, frio, não gostei, não queria. Eu falei: Deus, eu não quero ir para lá. Eu falei: Deus, eu quero ir para Maringá, porque lá em Maringá tem a minha mãe, tem a minha irmã, tem os meus parentes. E meu tio, ele trabalha com construção civil, meu esposo também trabalhava na época. Meu tio estava bem financeiramente. E a gente já vinha de um processo, né, financeiro, né, que não era fácil. Às vezes a minha filha queria algo de 50 centavos, eu não tinha para dar. Sabe, eu falei: Deus, eu quero uma mudança, eu quero viver algo novo. E aqui em Curitiba eu não conhecia ninguém. E quando o Senhor disse, né, meu esposo, ele veio para Curitiba pregar, né, conheci um pastor que foi pregar lá em Assis Chateaubriand. E o pastor convidou ele para vir para cá. E daí, quando ele estava aqui, ele ligou para mim lá e disse: a gente já estávamos orando para sair de Assis Chateaubriand, mas para Curitiba. Eu falei para Deus: Curitiba não. Qualquer lugar, menos Curitiba. Ele já tinha uma promessa. Quando ele saiu daqui, Deus falou para ele que ele iria voltar. Mas eu já não contava, né? Se ele não contava que eu incluía junto, né? Mas aí a gente se casamos, né? Daí eu incluí na promessa também, né? Aí... é da alegria e da tristeza, né? Exatamente. Só que, irmãos, aí eu abri a palavra do Senhor e o Senhor disse comigo assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. O Senhor disse para mim assim: você está confiando no homem, porque eu queria ir para Maringá, porque lá estavam todos os meus parentes, lá eu teria com quem deixar minha filha para ir trabalhar, lá ele já teria um emprego. E o Senhor disse que eu estava confiando no homem, não confiando no Senhor. Aí eu falei: Deus, mas para Curitiba eu não quero. Aí eu tive um sonho que Deus me mostrou morando em Curitiba, num apartamento. Eu falei: Deus, tá bom, eu vou te obedecer. Mas, Senhor, eu vou por obediência à tua palavra, porque não é a minha vontade. Mas, irmãos, eu abri mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que eu poderia até ir para lá, talvez as coisas poderiam ter dado certo, né, no começo. Mas o Senhor sabia após aquilo que iria acontecer. Como eu disse, a nossa visão ela é limitada. O Senhor, ele vê muito além. O Senhor já tinha uma promessa, um chamado para nós nessa cidade. E o Senhor, eu falei: Deus, eu vou por obediência ao Senhor, porque eu não quero fazer a minha vontade, porque eu sei que a minha vontade
pode me levar à ruína, mas a vontade do Senhor não. Eu posso sim até passar às vezes dificuldade. Eu não vou dizer para você que eu cheguei aqui, foi tudo maravilha, mas Deus abriu porta onde não tinha. Deus preparou emprego para mim, escola para minha filha, para o meu esposo. Não foi sempre um momento bom, não, porque eu passei por luta, passei por dificuldade, mas em todos os dias o Senhor estava conosco. Em todos os dias o Senhor nos sustentou. Mas porque a gente veio debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência. Eu quero dizer para você, irmãos, anda debaixo da promessa, anda debaixo da palavra. Mesmo que os seus olhos não entendam, mesmo que você olhe e fala, não, isso é loucura. Mas se Deus estiver mandando, faça. Porque se Deus mandar, Ele está contigo. Ele se compromete. É fácil? Não é fácil obedecer. Mas eu falo para você que eu posso olhar para trás e dizer, não, eu não me arrependi. Porque o Senhor tem honrado a gente nesse lugar. Eu entrei trabalhar num restaurante como auxiliar de serviços gerais. Não é o emprego em si, irmãos, mas a cozinheira, ela fazia eu lavar rejunte grávida. Passava caminhando, tipo, lava aí, jogava as coisas, me humilhou um monte. E hoje o Senhor ainda disse para mim assim, filha, eu estou permitindo isso, que eu vou te honrar. O Senhor permitiu tudo aquilo para mim aprender, tudo aquilo naquele lugar, naquele restaurante. Hoje o Senhor me colocou como cozinheira-chefe num outro restaurante, onde eu era a cozinheira mais nova naquele lugar. O Senhor disse assim, eu vou pegar você daqui, vou te colocar aqui para me mostrar que eu sou na sua vida. Então, irmãos, obedecer ao Senhor e andar na palavra, e andar em obediência, tem bênção, tem vitória. Mas eu não faço em obediência porque eu quero bênção, porque eu quero vitória, não. Mas porque eu amo o Senhor. Porque o meu prazer é a presença do Senhor. Eu faço porque eu tenho desejo de obedecer ao Senhor. Muitas coisas eu vou pagar preço, vai doer, vai, mas se for pela palavra, se for por obediência, se for para andar no caminho do Senhor, se for para agradar ao Senhor, amém, Senhor, eu aceito. Amém, Senhor, eu abro mão da minha vontade, do meu querer, para fazer a vontade do Senhor, irmãos. É deixar Deus fazer na nossa vida. Glória a Deus. Eu convido você a colocar o seu coração diante de Deus e falar, Deus, a partir de hoje, eu não quero mais fazer a minha vontade. Molda o meu coração, molda a minha vida. Trabalha, Senhor, na minha mente, no meu coração. Trabalha, Senhor, no íntimo, Senhor, ó Deus, da minha vida. Trabalha na minha casa. Faz de mim a tua vontade, o teu querer. Que eu não ando segundo o desejo do meu coração, da minha vontade, Senhor Deus, mas que eu ando, Senhor Deus, segundo o desejo do Senhor, da palavra do Senhor. Porque aí, irmãos, você vai contar testemunho. Porque muitas pessoas veem os irmãos contando testemunho na igreja, às vezes falam assim, por que eu nunca conto testemunho? Aí você tem andado de obediência, você tem descido a casa do olheiro, você tem falado para o Senhor assim, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Deus, eu estou renunciando, Deus, eu estou abrindo mão daquilo que eu quero para fazer a vontade do Senhor. Porque quem vai dar a resposta para você é o Senhor. Quando eu estava passando humilhação lá, eu não precisei jogar na cara de ninguém, eu não precisei humilhar ninguém, eu não precisei descer o nível das pessoas que estavam me humilhando. O próprio Deus deu as respostas que as pessoas queriam sobre a minha vida. Achavam que eu iria me humilhar, que eu não iria aguentar, e o Senhor fez o contrário, foi lá e me honrou. Então, irmãos, quando você está na direção, quando você está na presença, você não precisa dar resposta para ninguém. O Senhor dá as respostas para as pessoas. Verdade. Amém? Eu convido você a ficar de pé. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, fecha os teus olhos. Sim, meu Deus. Eu creio que o Senhor quer fazer algo novo na tua vida, mas o Senhor também quer um desprendimento da tua parte. Ele quer que você deixe Ele te moldar, Ele trabalhar na tua vida. Que Ele te refaça de novo. Que talvez você chegou aqui nesta noite, talvez com culpa, falando, Deus, eu tenho errado tantas vezes, eu tenho caído tantas vezes, Deus. Eu não tenho, Senhor, Deus, mais solução, eu não tenho mais jeito, a minha família não tem mais solução, a minha vida financeira não tem mais solução. Deus, a minha vida está uma bagunça. Mas eu te convido a colocar o teu coração diante do Senhor, a entregar toda a tua dor, tudo aquilo que você tem passado, e colocar diante do Senhor e dizer, Deus,
Eu não quero andar na minha direção. Se for necessário, se eu mudar a minha rota, eu aceito. Eu abro mão da minha vontade, Senhor Deus. Porque eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe, Senhor Deus, na minha vida, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, eu venha, Senhor Deus, me aperfeiçoar na tua presença, para que eu possa ser cheio do Senhor, Deus. Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, me ajudar. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a abrir mão. Me ajuda a renunciar. Me ajuda a dizer não para aquilo que me afasta da tua presença, Senhor. Oh Deus, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, oh Deus, e somos gratos ao Senhor, oh Deus, pela tua palavra, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre tem uma palavra de esperança. Ó Deus, eu não sei como cada um chegou aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, mas eu peço, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor venha estar refazendo vasos aqui, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, ó Deus, estar moldando, Pai, cada um nesta noite. Assim, Pai, como o Senhor fez, ó Pai, com aquele barro na mão do oleiro, Pai, que ele se quebrou e foi refeito de novo, Pai. Ó Deus, que assim, Pai, o Senhor venha nos refazer, Senhor, ó Deus. Que assim, Pai, o Senhor possa, Senhor, ó Deus, moldar, Senhor, ó Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso ser, Pai, a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Que todo o nosso eu, que todo o nosso orgulho, que toda a nossa vontade, Senhor, ó Deus, caia por terra, Pai. Para que a vontade do Senhor, ó Deus, venha prevalecer, Deus, nas nossas vidas. Glória. Ó Deus, para que o desejo do Senhor, ó Deus, venha estar acima, Pai, dos nossos. Ajuda, Pai, pessoas aqui, Senhor, ó Deus, a abrir mão, Senhor, dos teus desejos, dos teus projetos, Pai. Ó Deus, que eles possam aceitar os projetos do Senhor, ó Deus. Que eles possam, Deus, aceitar, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, para a vida de cada um, Deus. Eu peço, Pai, a Tua transformação, o Teu renovo, Pai. Ó Deus, aqueles, ó Pai, que têm perdido a esperança, Pai. Achado, Pai, que não tem, ó Deus, mais solução. Ó Deus, mas a palavra do Senhor diz, ó Deus, que o Senhor pode fazer de novo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, renova, Senhor, a fé nesta noite, renova a esperança, Pai. Ó Deus, refaz de novo, Pai. Tudo aquilo, Pai, que Satanás tem tentado roubar, Senhor. Todo o lixo de Satanás, ó Deus, sobre a mente, sobre o coração, Pai. Dos teus filhos que o Senhor, ó Deus, vem está arrancando, Pai. Está refazendo o teu vaso de novo, Pai. Eu declaro, Senhor, ó Deus, vaso de honra, Senhor, nesta noite. Eu declaro, Senhor, ó Deus, homens e mulheres do Senhor, bocas do Senhor, ó Deus, refeitos, transformados, curados, libertos aqui neste lugar. Aleluia. Ó Deus, eu profetizo o novo do Senhor. Eu profetizo a restauração, a restituição do Senhor, Pai, sobre cada vida aqui neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor. Amém.